Após a volta do recesso, a Câmara de Ribeirão realizou a primeira sessão com apreciação de 7 projetos de lei. Entre eles, a aprovação por unanimidade da Comissão Especial de Estudos sobre as medidas que viabilizam a não instalação de empresas de transporte de valores em áreas residenciais. Também ficou definido que 13 CPIs que estavam na fila começarão a tramitar a partir de 3 de outubro. Vereadores da oposição, principalmente os que têm comissões em andamento, sugeriram que elas fossem instaladas imediatamente, porque não haveria tempo hábil para a conclusão. Já para os parlamentares da base, o tempo para estudo será suficiente. Você tem 90 dias. Se em 90 dias você não apurar numa CPI, tem que ir embora para casa. Qualquer que fosse a votação 1 mês, 2 meses atrás, usava-se politicamente. Eu apuro em 1 mês. Se alguém quiser me contratar para apurar em 1 mês, tudo que tiver de errado dá para apurar. A CPI da Saúde nós estamos já investigando agora, marcando reuniões todas as semanas, que a base governista fez, apresentando este requerimento para se instalar 13 CPIs depois da eleição, na verdade é uma tentativa de iludir as pessoas, porque não haverá tempo hábil para concluir essas CPIs. Roberto Ribeiro, diretor de jornalismo da TV Clube Band. Boa tarde, Roberto. Terminou o recesso dos vereadores da Câmara, agora a volta ao trabalho deles foi promissora, Roberto? Boa tarde, Paulo Pucci, e boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Não, eles vão continuar do mesmo jeito que ficaram no primeiro semestre. Eles ficam enrolando, uma discussão interminável, um assunto interminável, e a gente fica com uma Câmara sem atuação. A verdade é essa. O primeiro semestre foi assim, o segundo semestre vai se arrastar e vai ser assim, ou talvez até pior, e não é difícil acontecer aquilo que a gente já viu no primeiro. Vamos conversar, vamos tomar um café, vamos nos falar. Não se esqueçam, os senhores vereadores, que tem uma eleição. Deixa eu usar uma frase aí do Cícero Gomes da Silva. Se não der, eu volto para casa. E se a população quiser que a Câmara toda volte para casa? Como é que vai ficar, hein? Agora, por que só agora 13 CPIs e não antes, Roberto? Boa pergunta, porque também não querem fazer a CPI andar. CPI é para fazer de conta. As pessoas ficam lá discutindo o sexo dos anjos. Esse é o grande problema. Então você não anda com a CPI. A CPI não tem interesse em andar. Não tem interesse porque o Palácio do Rio Branco não quer que ande. Não tem interesse porque a oposição também não quer que ande em alguns casos. Não tem força política para andar. Então você tem 13 para você analisar e começar a votar. Sabe quando vão votar? Nunca, não tem tempo também. Vão ficar embromando e não vão falar absolutamente nada e muito menos tomar uma decisão. E esse segundo semestre, será que ele promete projetos que vão deixar problemas para quem sentar na principal cadeira o ano que vem, o futuro prefeito? Com toda certeza. Tem muita coisa que fica lá para frente. Tem muita coisa que você não vai conseguir discutir agora, arrumar a casa agora para que o outro prefeito venha e administre a cidade. Por exemplo, ele vai pegar o problema do plano diretor. Quem é que discutiu o plano diretor até agora com tanto tempo? Por que a cidade está tão esfacelada, com tantas dificuldades, com tantos problemas, quando o plano diretor não foi discutido? Ah, agora vamos discutir porque não pode colocar depósito de dinheiro, né? Aquilo que aconteceu com a Prosseguro. Um grande depósito de dinheiro aquilo, um grande depósito também de pedras, porque há dinheiro até internacional lá, ninguém consegue explicar isso. Então, se você tem um plano diretor consequente, o que acontece? Você sabe aonde que as coisas vão ficar na cidade. Agora que nós vamos tentar correr, quando deu tantos problemas. E a questão da CPI, Roberto, ela seria um palanque eleitoral? Totalmente. Totalmente, do jeito que elas estão dispostas, sim. CPIs em Ribeirão Preto, na Câmara, elas estão desmoralizadas, a bem da verdade é essa, vira palanque eleitoral. Olha, eu quero saber por que aconteceu que o uniforme não chegou. Olha, precisamos questionar seriamente o uniforme, seriamente a educação, seriamente o comando da Secretaria da Educação e não ficar fechado nos gabinetes ou no plenário da Câmara tentando discutir solução. Por que você não vai perguntar
perguntar para o pai da criança? Por que a gente não vai conversar diretamente na rua para saber efetivamente o que o cidadão está pensando? Não, vira palanque eleitoral muito mais agora no segundo semestre. Certo, Roberto, muito obrigado.